Olá a todos e a todas. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade e o HIV/AIDS em livros didáticos de ciências. Diferentes olhares para o desenvolvimento curricular. Esse trabalho é de minha autoria, Guilherme Schwann, da professora Rosemar Aires dos Santos e da colega Luísa Antunes Maciel. Esse trabalho foi desenvolvido no programa de pós-graduação em ensino de ciências da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Os livros didáticos eles foram utilizados em diversos momentos da história da educação brasileira. Já em tempos contemporâneos, os mesmos podem ser selecionados pelos professores, mesmo que por muitas vezes não reproduzam o contexto da realidade escolar. Assim, buscando tratar de temas específicos contidos em livros didáticos e considerando a relevância social, optamos pela temática da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS, que está presente no cotidiano de escolas e se apresenta em uma grande parcela dos livros didáticos de ciências, tratando o livro didático como parte integrante do currículo, que é responsável por muitas vezes moldar suas práticas, agindo como um transmissor de sequenciamento didático em sala de aula, e também por compreender que ele apresenta métodos utilizados por professores em suas dinâmicas. Esse trabalho ele visa colaborar com reflexões críticas a respeito de como se apresenta o tema e seu possível uso por estudantes e professores na educação básica. E também analisar a influência de estudos acerca de abordagem ciência, tecnologia e sociedade, relacionando muito a esses exemplos citados anteriormente, que trazendo ao contexto do livro didático, que foi o corpus do desenvolvimento dessa pesquisa, na qual analisa as implicações acerca da ciência e tecnologia que são trazidas no livro didático de ciências, em busca de uma maior problematização, reflexão e posicionamento crítico ao ensino de ciências, ao seu contexto, cuja temática seja a AIDS. Agora uma breve revisão da literatura, onde muitas vezes o livro didático ele acaba por direcionar o processo pedagógico de professores e estudantes, pois o conteúdo escolar do currículo em ação muitas vezes é retirado desse livro didático. Assim, é ele que comanda o processo pedagógico, o conteúdo e a forma de trabalhá-lo, como nos lembra Guilherme e Silva, podendo passar por um currículo neutro, livre de interesses. Nesse aspecto, recomenda-se buscar formas de como superar essa concepção de ciência pretensamente neutra, e essa forma de superação que adentra aos objetivos da ciência, tecnologia e sociedade, a partir de configurações curriculares mais sensíveis ao entorno, mais aberta a temas, a problemas contemporâneos, marcados pela componente científica tecnológica, sendo um meio de problematizar com os estudantes questões da própria ciência e tecnologia. Agora falando um pouco da metodologia de análise desse trabalho, é uma pesquisa de cunho qualitativo, uma análise documental de Gil 2002, a qual metodologicamente seguiu a análise textual discursiva, ATD, de Moraes e Galeazzi, em que a análise é estruturada com os seguintes procedimentos, de unitarização, categorização e comunicação. Na definição do corpus de análise, buscamos livros didáticos de ciências utilizados efetivamente por professores em sala de aula, nas 5 escolas públicas do município de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul. A delimitação das escolas teve como critério ofertar o ensino fundamental, especificamente as turmas de 8º ano, e por se tratar do município que abriga a Universidade Federal da Fronteira Sul, que possui, entre outros, os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Física e Química, demandando muitos estagiários a elas. Além dos 2 livros utilizados por professores nas escolas, optamos por analisar um dos livros mais distribuídos no PNLD de 2014, contribuindo com uma maior profundidade à pesquisa. Agora os 3 livros analisados, o primeiro do PNLD de 2014 a 2016, do projeto Araribá, o segundo de 2014 a 2016, que é do projeto Telares, e o terceiro de 2017 a 2019, da Companhia das Ciências. Agora falando um pouco sobre o resultado dessa pesquisa. A primeira categoria, que se intitula o Histórico da Doença, ela surge após a desconstrução do corpus de análise. Este que apresentou diversas unidades de significado ligado a aspectos históricos da doença, como, por exemplo, a origem do vírus, os primeiros casos de AIDS, que foram descritos na década de 1980, e também a corrida pela paternidade no isolamento desse vírus. A segunda categoria
emergente intitulada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Essa segunda categoria ela surge a partir do reconhecimento de unidades de significado que tratam de conceitos referentes à caracterização da doença, como a infestação, manifestação no corpo humano, os sintomas, a transmissão, contaminação e o tratamento da AIDS, sendo que existem relatos em todos os 3 livros didáticos analisados dos itens dessa categoria, mas de igual conhecimento, não tendo um acréscimo substancial de discussões perante os diferentes livros. Agora, falando um pouco sobre a última categoria, que se intitula Despertar Crítico Problematizador, que o livro didático tem a oferecer diante das aplicabilidades da ciência e tecnologia. Essa categoria, de fato, ela traz algumas das evidências já analisadas nas categorias anteriores, porém com um olhar voltado às abordagens CTS perante aos objetivos educacionais, relacionando as implicações da ciência e tecnologia que são abordados no livro didático, como, por exemplo, os métodos preventivos de tratamento. Os livros didáticos, eles sempre demonstram os métodos preventivos após enfatizarem que existe um tratamento e que a pessoa infectada ela leva uma vida normal. E a atual ciência e tecnologia ela vai disponibilizar esses medicamentos que atenuam essa doença, trazendo consigo essa perspectiva salvacionista redentora atribuída à ciência e tecnologia, e onde são creditadas a ela todas as possibilidades de solução de problemas existentes e aos que vierem existir, conduzindo a humanidade ao bem-estar social. Outro exemplo é sobre os boletins epidemiológicos, que trazem informações da doença segundo a cor, a raça, a orientação sexual, a escolaridade e aspectos econômicos da população infectada pelo HIV no Brasil. Só que chama a atenção nesses dados que o grupo de pessoas apontados no livro didático é sempre específico, sendo negros, pardos e a baixa condição de escolaridade, o que pode instigar diversos questionamentos e dúvidas quanto a isso, sendo perguntas motivadas pela possível reflexão crítica que se faz a partir dessas informações reproduzidas nos livros didáticos, como, por exemplo, devido à sua raça, negros e pardos estão mais vulneráveis? Ou sua condição econômica impede medidas de prevenção? Ou a falta de uma maior instrução escolar acarreta a desinformação sobre o contágio? São algumas questões levantadas quanto a esses boletins epidemiológicos. E o último é quanto ao preconceito e a discriminação a determinados grupos de portadores de vírus, que tem a ver também bastante ao segundo exemplo que eu dei. Algumas considerações. Entendemos que o livro didático ele acaba sendo, em muitos casos, determinante na elaboração dos currículos escolares. Fato esse evidenciado nessa pesquisa, pois a frequência que o mesmo livro didático foi encontrado e utilizado por professores do 8º ano do ensino fundamental nas escolas públicas de Cerro Largo foi quase na sua totalidade. Apenas uma escola adotou o livro didático diferente das demais, sendo o mesmo de anos anteriores ao PNLD em que essa pesquisa ocorreu. A temática da AIDS analisada e aqui exposta exemplifica como a ciência e tecnologia influencia de modo decisivo nos rumos da sociedade, desmistificando a ideia de neutralidade. Observamos que o levantamento de algumas reflexões nesse trabalho acerca do conteúdo exposto no livro didático, ligado ao ensino de ciências, pouco problematiza as mesmas, demonstrando certo enrijecimento informacional, seguindo passos pré-determinados, não se preocupando em levantar questões éticas, sociais, tecnológicas que formam o enigma da doença e, consequentemente, levando a questionamentos críticos. As referências utilizadas na apresentação, o meu e-mail e muito obrigado pela atenção.